que é religião, Jobson? Religião, se a gente pegar a terminologia, vem do verbo religare. Religar alguma coisa, religar algo que você perdeu. Né? Historicamente, a gente pega na nossa cultura judaico-cristã, o homem tinha contato diretamente com Deus. Primeiro, assim, uma explicação mítica. E o homem perde esse contato com Deus. Então, ele precisa arrumar uma forma de se reconectar com o divino. Então, daí, cria meios para isso. Né? Na perspectiva antropológica, religião nada mais é do que o homem tendo consciência da sua morte, né? Tanto que muda a nomenclatura e passa Homo sapiens sapiens, porque ele sabe que vai morrer, é o único animal que tem consciência da morte. Como tem consciência da morte, ele cria algo para que dê sentido à vida dele. Então a religião, nesse primeiro instante, ela tem outras nomenclaturas, mas para o nosso bate-papo, essas duas, assim, será interessante para começarmos. Perfeito, perfeito. E qual que é a ligação histórica de religião e a política? A religião, ela sempre esteve atrelada à política, né? Na visão, vou dar algumas visões, mas depois falarei um pouco sobre a visão marxista, que é talvez a mais polêmica. Mas a religião, ela sempre esteve atrelada à política. Se a gente se pegarmos a obra do Gilgamesh, né, a epopeia do Gilgamesh, é vinculada à religião, à ideia do divino, do sagrado, e o poder dele está relacionado à sua relação com os deuses. Na perspectiva grega, né, que é a que vai nos influenciar muito, também tem a ideia dos deuses agindo em relação aos homens. Então, ter contato, ter essa familiaridade com Deus, com os deuses, te daria poder sobre os outros. Na perspectiva judaica, historicamente também é assim. Lembrando que passamos pelos patriarcas, né? Primeiro vem Abraão, depois nós temos Isaac, depois Jacó. E aí, mais tarde, nós temos José no Egito, tem essa relação. Depois nós temos os juízes, né? É interessante que nos juízes também tem as mulheres, né? Tem a mais famosa é a juíza Débora. E depois nós temos os profetas, e os profetas que vão, no caso Samuel, que vai ungir Saul a ser o primeiro rei de Israel. Então, nas outras culturas também, essa questão da religião com a política, com o poder, ela anda de mão dada, ela é íntima do poder. Ela está vinculada, ela é um braço do poder. Às vezes ela institui o poder, às vezes o poder utiliza dela. Então a religião está sempre assim, né? Atrelado. Se nós pegarmos, por exemplo, um período sombrio, meio falar sombrio, né? Essa visão sombria vem da Revolução Francesa, mas na Inquisição, por exemplo, nós tivemos o maior inquisidor da Inquisição, um cara chamado Bernard Guy. Ele fez 513 julgamentos de bruxaria, né? De hereges, aliás, e condenou apenas 4 à morte. Então, o maior inquisidor fez isso. Então, 4 pessoas à morte. Mas aí, se nós pegarmos o tanto de pessoas que foram condenadas à morte, foram utilizadas da religião por meio da política. Então, a religião, ao mesmo tempo que dá ao homem a ideia de grandeza, dá também ao homem essa prisão. Sim. Né? Nessa parte da Inquisição mesmo, tem algum documento que prove assim, ou que dê a entender que além dessa perseguição de mulheres de outras religiões que cultuam outros tipos de deuses, tem uma perseguição que seja puramente política sobre essas mulheres? Tudo é política. Sim. Tudo é política. O rei Filipe, por exemplo, condenou boa parte dos seus adversários, não porque era adversário, mas como herege. Então você utiliza. Desmoraliza a pessoa primeiro. Desmoraliza a pessoa. Não dá para matar uma pessoa sem desmoralizar ela, uma pessoa forte. Né?
até usando um termo comum que é utilizado em vários filmes de Hollywood, né? Tem uma cena do Homem de Ferro que é utilizada em outros filmes. No segundo filme do Homem de Ferro, ele tá lá na corrida lá, ele encontra com o carinha lá, com o vilão, que eu não me lembro o nome, e os dois começam a lutar, e o Homem de Ferro vence. E aí o Homem de Ferro fala pra ele assim, se você sabia que ia perder, por que você veio? E ele fala uma coisa que é comum na história, olha, eu sabia que eu ia perder, mas eu queria mostrar que você sangra. Pode crer. Então, se eu mostro que alguém forte sangra, os outros inimigos aparecem, porque às vezes os outros não vêm porque tem medo, né? E do poder do outro. Então, historicamente sempre foi, né? Só que aí a história, ela tem, nós, enquanto sociedade ocidental, nós temos duas visões que é muito utilizada, sobretudo na nossa academia, que é a visão francesa, que é uma visão antirreligiosa. Então a igreja, tanto que coloca lá a Idade das Trevas, quem coloca essa terminologia são esses historiadores, e a visão marxista, a religião é o ópio do povo. Sim. Então essas duas visões, né? Só que tem outra visão também que não é muito explorada, que é a visão de dentro da religião, de como que ela funciona e como que ela se entrelaça com essa questão política. Sim.